Em 1945, enquanto o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra, um segredo foi enterrado, não em um túmulo, mas em um vazio. Não foi destruído, foi apagado. 3.000 pessoas desaparecidas, não em campos de concentração documentados, não em bombardeios registrados. Desaparecidas dentro de um laboratório que oficialmente nunca existiu. Hoje, você verá o que restou dessa história. Não porque a história seja confortável, mas porque o incômodo é o primeiro passo para compreender. A pergunta que nos guiará não é como isso aconteceu. A resposta é simples: leis foram ignoradas. A pergunta real é: como pessoas comuns permitiram isso? E o que em nós permite que padrões semelhantes se repitam? Isto é Pingfang, uma região remota da Manchúria. Ocupada pelo Japão vista de cima, parecia um complexo militar comum. Mas, na verdade, era algo sem paralelo na história. A Unidade 731 não era um campo de concentração. Era pior. Era um laboratório onde o Estado japonês conduzia experimentação humana em escala industrial. Seu nome oficial: Unidade de Pesquisa sobre Doenças Infecciosas do Exército de Kwantung. Mas aqui está o incômodo entre 1932 e 1945. Esta unidade funcionou abertamente. Não como segredo absoluto, funcionários sabiam, oficiais visitavam, havia documentação. Mesmo assim, permaneceu invisível. Pense nisso. Há uma diferença entre ocultar um crime e fazer um crime tão grande que ninguém consegue vê-lo. As mentiras pequenas nos assustam. As mentiras gigantescas nos paralisam. O que essa foto não mostra é o som. Os gritos que ecoavam nos laboratórios. As pessoas documentadas como logs, toras de madeira, em código, que eram seres humanos. A câmera vê estruturas. Não vê desumanização. Seu nome Shirishi, médico formado inteligente, visitou laboratórios europeus nos anos 1000, conhecia as convenções internacionais contra armas biológicas. Sabia exatamente o que era proibido e escolheu fazer mesmo assim. Ishii não era um psicopata isolado. Era um homem aprovado pelo exército imperial, financiado, autorizado. Seus pedidos de recursos eram atendidos. Seus métodos eram silenciosos. Seu trabalho era considerado estratégico. Aqui está o que nos assusta mais. Ishii não era diferente de nós, não tinha abnormalidades neurológicas conhecidas. Ele era um homem que, em outro contexto, talvez fosse seu colega de trabalho, seu vizinho. A questão é: o que transforma uma pessoa comum em alguém capaz de autorizar torturas metodológicas? Não é loucura, é racionalizações. É o sentimento de que está a serviço de algo maior. É a obediência progressiva menos começar pequeno, normalizar, expandir. Essa fotografia não mostra o momento em que Ishii desenhou seus primeiros planos, não mostra suas justificativas privadas, e é provável que ele tivesse algumas. Ninguém se vê como vilão. Todos nós contamos histórias sobre nós mesmos. Ishii contava histórias. A câmera não captura essas narrativas. Só captura um rosto. Em agosto de 1945, quando o fim da guerra era iminente, Ishii ordenou destruição total. Documentos queimados, arquivos dinamitados, prédios demolidos com explosivos. Os responsáveis foram instruídos a deixar nenhuma prova. Mas aqui está o paradoxo. Eles queriam apagar a história, mas não conseguiram apagar completamente. Fragmentos permaneceram.
Alguns registros foram duplicados. E, mais importante, testemunhas vivas sabiam. Sobreviventes deixaram relatos. Alguns pesquisadores japoneses, décadas depois, começaram a investigar. As universidades que criaram a maioria dos pesquisadores começaram a rastrear seus próprios registros. Pouco a pouco, uma história apagada foi sendo reconstruída. Há algo profundamente humano nisso. Queremos acreditar que se destruímos registros, destruímos o acontecimento. Mas a verdade não existe apenas em documentos. Existe em corpos, em genes transmitidos, em traumas que ecoam gerações. Familiares de vítimas existem. Eles sabem. E esse conhecimento é impossível de apagar. Abaixo de cada célula de um laboratório moderno há um número, um identificador. Na unidade 731, as pessoas eram chamadas de logs, maruta em japonês, toras de madeira. Não é uma casualidade linguística, é uma escolha deliberada. Quando você chama alguém de tora de madeira, deixa de vê-lo como pessoa. Deixa de vê-lo como alguém com mãe, com medo, com capacidade de sofrer. Os pesquisadores registravam log número 247 menos inoculado com pneumonia. Resultado, morte em 72 horas, pronto. Documentado, categorizado, finalizado. Mas aqui está o que ninguém registrava oficialmente. Log número 247 era um prisioneiro chinês capturado na rua, tinha 23 anos. Tinha um nome que ninguém escreveu. Tinha provavelmente alguém esperando por ele em casa. A desumanização não acontece através de violência bruta. Acontece através de linguagem. Quando substituímos nomes por números, pessoas por categorias, compaixão por protocolo. Criamos um vácuo onde a crueldade pode florescer sem culpa. Vemos isso hoje? Claro, toda vez que uma pessoa em crise é reduzida a um caso. Toda vez que um refugiado é reduzido a uma estatística. Toda vez que um paciente é reduzido a um número de leito. Estamos usando o mesmo mecanismo psicológico que Xi usou. Não estamos dizendo que médicos modernos são Xi. Estamos dizendo que o primeiro passo da crueldade institucionalizada é sempre a mesma: transformar pessoas em dados. O que esses registros não mostram, o rosto de quem estava sendo experimentado. O processo de desumanização não é visual, é cognitivo. Não vemos a mudança nas mentes dos pesquisadores. Vemos apenas o documento frio, e isso é suficiente. A maioria das vítimas da unidade 731 era, assim, prisioneiros de guerra chineses. Soldados russos capturados, ocasionalmente ativistas políticos coreanos. Pessoas que o Estado já havia desumanizado através da guerra. A unidade 731 não precisava recrutar voluntários. Tinha acesso institucional a pessoas que já estavam fora do círculo de proteção moral. Pessoas que, para o exército imperial, eram descartáveis. Estima-se que entre 3.000 e 12.000 pessoas morreram lá. O número varia porque, bem menos nunca será conhecido com precisão. Os registros foram destruídos. As vítimas foram enterradas em fossas comuns. Nenhuma cerimônia fúnebre, nenhum nome escrito. Pense no que isso significa. Ao menos 3.000 pessoas cujas mortes foram registradas apenas como números em um laboratório. Suas famílias nunca souberam o que aconteceu. Seus corpos nunca foram entregues. Suas vidas foram apenas dados em uma pesquisa. Algo que pertence a cada um de nós, o direito à memória. O direito de sermos lembrados como pessoas, não como casos. De nossos nomes serem ditos
de nossos corpos serem respeitados até depois da morte. Quando um sistema nega isso, quando transforma a morte em dado, pessoa em experimento, viola algo fundamental. Não apenas da vítima, de toda a humanidade que observa. Você já pensou em quantas pessoas no mundo, neste exato momento, estão em instituições onde ninguém conhece seu nome real? Não estamos comparando diretamente com a unidade 731-, mas o mecanismo é o mesmo: isolamento. Sistema mais invisibilidade. Essa fotografia mostra rostos, mas não mostra histórias. Cada um desses homens tinha um nome, uma história, uma razão pela qual foi capturado, uma família que o procurava. A câmera não vê isso. Pode ver apenas que eram pessoas vulneráveis. Pessoas vulneráveis que nunca voltaram para casa. Nos laboratórios da unidade 731, a pesquisa tinha um objetivo específico: desenvolver armas biológicas. Mas isso era apenas a justificativa oficial. O que realmente acontecia era a experimentação em massa com patógenos. Pessoas eram intencionalmente infectadas com peste bubônica, antraz, tularemia. Depois, seus corpos eram dissecados vivos para observar os efeitos sem anestesia. Por que sem anestesia? Porque, segundo Ishii, a anestesia distorcia os dados reais do corpo. O sofrimento era considerado um contaminante da pureza científica. Outros experimentos incluíam privação de oxigênio, congelamento de membros, transfusões de sangue de animais, exposição à radiação, tudo documentado, tudo registrado. Tudo sob a aparência de ciência. Aqui está uma questão incômoda. Como pessoas com treinamento científico, pessoas que estudaram ética, que juraram fazer nenhum mal, participaram disso? A resposta não eram monstros. A resposta é mais simples e mais aterradora. Eram pessoas que aprenderam a separar a pessoa do procedimento. O sofredor do experimento, o humano do dado. Eles usavam uma linguagem diferente. Falavam em avanço científico, em conhecimento que salvaria vidas futuras, em sacrifício necessário. Essa linguagem não era mentira, menos era verdadeiramente como eles pensavam. E não era único de 1945. Era menos é menos um risco permanente quando combinamos poder institucional, desumanização, justificação científica. Essa representação mostra o espaço físico, mas não mostra os rostos dos pesquisadores enquanto faziam isso. Porque aqui está o incômodo: eles não eram expressões de tortura. Provavelmente eram expressões neutras, concentradas, profissionais. E isso é mais assustador que qualquer raiva. O mal não passa sempre com raiva nos olhos. Às vezes passa com neutralidade, com foco, com senso de dever. Agosto de 1945, a guerra termina. Os aliados investigam crimes de guerra. Descobrem a unidade 731, encontram fragmentos de documentação, interrogam Ishii e seus colegas. E então, algo extraordinário acontece. Os Estados Unidos, em vez de perseguir Ishii e sua equipe por crimes contra a humanidade, fazem um acordo. Um acordo tácito em troca de toda a pesquisa biológica que a unidade 731 havia conduzido. Ishii e seus subordinados receberiam imunidade. Não é reescrevida a história menos, é simplesmente rejeitada. Não é julgamento, é apagamento diplomático. Por quê? Porque os americanos queriam a pesquisa. Porque a Guerra Fria estava começando. Porque essas descobertas poderiam ser úteis. Porque, aparentemente,
Matar pessoas para avançar pesquisa biológica era aceitável, desde que fosse aliado fazendo isso. Aqui está a verdade desconfortável. A unidade 731 não foi punida porque, para as potências vencedoras, seus crimes eram menos importantes que seus dados. Pessoas foram sacrificadas, vidas foram destruídas, famílias foram dispersas e, em troca, os pesquisadores receberam segurança, postos acadêmicos, pensões. Alguns deles morreram de causas naturais, em paz, sem jamais enfrentar julgamento. E aqui está por que isso importa agora. Porque sempre que vemos um acordo silencioso sobre atrocidades, sempre que vemos poder usar conhecimento como moeda para silenciar crimes, estamos vendo o mesmo padrão, apenas em escala diferente. Quantas vezes ouvimos: vamos manter isso em segredo para evitar constrangimento diplomático? Quantas vezes decisões sobre vidas humanas são tomadas em salas fechadas em nome da estabilidade? Esses documentos não mencionam a unidade 731 explicitamente. O acordo era tácito, não escrito. Documentos que explicam por que Xi foi liberto não existem em lugares públicos. Essa é a natureza do apagamento institucional. Acontece no silêncio entre as linhas. Um dos poucos que saíram vivo da unidade 731 foi um prisioneiro de guerra russo. Seu relato sobreviveu a alguns fragmentos. Levavam a gente para quarto de vidro. Médico mostrava bacilo pra gente, dizia que injetava. Depois a gente ficava doente, muito doente. Aqueles que não morriam rápido levavam para a mesa de dissecção, enquanto ainda estava vivo. Ele sobreviveu porque os soviéticos libertaram o campo, porque conseguiu fugir entre o caos da rendição japonesa, porque teve sorte. Ele viveu o resto da vida com essas memórias. Provavelmente desenvolveu o que hoje chamamos de TIPT, transtorno de estresse pós-traumático. Provavelmente teve pesadelos. Provavelmente nunca conseguiu confiar em instituições novamente. E há algo que ninguém fala: ele estava vivo, mas a unidade 731 nunca completamente saiu dele. Seu corpo carregava cicatrizes. Seu cérebro carregava imagens. Seu espírito carregava a impossibilidade de processar o que havia passado. O trauma de sobreviver a algo desumano não termina com a libertação, apenas muda de forma. Há vítimas que são contadas menos aquelas que morreram. Há vítimas que não são contadas menos aquelas que viveram, mas não conseguem voltar a viver normalmente. Hoje, em contextos de trauma menos guerra, abuso, negligência institucional menos ainda negligenciamos essa verdade. O sobrevivente não é curado por estar vivo. Precisa de ferramentas que nós frequentemente não oferecemos. Quantas pessoas conhecemos que sobreviveram a algo terrível, mas ainda carregam os sinais? E quantas delas temos permissão de simplesmente nomear isso como trauma, em vez de insistir que já passou, deixa para trás? Essa representação não mostra o momento antes. Não mostra quem ele era antes de unidade 731, e essa perda menos a perda da pessoa que você era menos é muitas vezes o trauma mais profundo. Aqui está talvez o mais perturbador de tudo: Shiruti não foi preso, não foi julgado, não morreu na cadeia. Ishii viveu até 1959, viveu como pessoa livre, publicou pesquisa, consultou para agências do governo, recebeu pensão militar, morreu de câncer de garganta, em paz, em sua cama, não foi exceção. Vários pesquisadores da unidade 731 continuaram suas carreiras. Alguns em universidades, alguns em agências militares,
Alguns simplesmente desapareceram em anonimato relativo. Por contraste, criminosos de guerra alemães foram julgados em Nuremberg, foram condenados, alguns foram executados. Mas os cientistas que conduziram pesquisa desumana no Japão receberam imunidade. Há uma lição muito desconfortável aqui. As consequências para atos hediondos dependem de quanto vale aquilo que você descobriu. Se você descobre algo que o poder quer, poder militar, poder científico, poder econômico, menos as consequências morais podem ser negociadas, podem desaparecer. Isso continua acontecendo, às vezes. Nem sempre tão óbvio, mas o mecanismo é reconhecível. Alguém faz algo terrível, mas tem informação valiosa, então negociações acontecem nos bastidores. A questão para você, em quantos contextos menores você já viu isso? Alguém que fez algo errado, mas é muito talentoso ou tem informações importantes, então as consequências são reduzidas. Essas fotografias não mostram culpa, porque Xi, aparentemente, não se sentiu culpado, ou ao menos, não externamente. Ele continuou sua vida como se nada houvesse acontecido, como se 3.000 mortes fossem números em um jornal. E isso nos força a considerar como alguém faz isso? Como você comete atrocidades e depois dorme bem à noite? A resposta psicológica é complexa, menos envolve negação, compartimentalização, narrativas autodisfatárias. Mas o ponto é, parecer normal não significa ser inocente. Parecer estar em paz não significa não ter culpa. Você sabe algo que poucos percebem? Muitos pesquisadores da Unidade 731 tinham vindo de universidades de elite. Estudaram em Tóquio, Kyoto, outras instituições de prestígio. Depois da guerra, essas universidades enfrentaram uma escolha: investigar seus próprios ex-alunos ou deixar o passado passar. A maioria escolheu deixar passar. Apenas décadas depois, menos nos anos 1970, 1980, 1990 menos, começaram a surgir pesquisas de historiadores, frequentemente jovens, sobre o que realmente aconteceu em Unidade 731. Muitas vezes, essas pesquisas foram ignoradas ou desencorajadas por administrações que preferiam manter a reputação. Há um conceito psicológico chamado silêncio conivente, quando uma instituição não comete um crime, mas sabe sobre ele e escolhe não investigar. Esse silêncio é uma forma de cumplicidade. As universidades japonesas não criaram Unidade 731, mas suas estruturas produziram pessoas que o fizeram. E depois, muitas delas não quiseram examinar essa produção. Qual é a responsabilidade de uma instituição pelo que seus membros fazem? Se você formou alguém e essa pessoa depois comete atrocidades, você é responsável, não diretamente. Mas há uma responsabilidade de memória, de exame, de pedagogia, menos o que estamos ensinando, como estamos ensinando. Isso soa distante. Pense em sua própria comunidade, sua escola, sua empresa, sua organização religiosa. Conhece alguém que passou por ali e depois fez algo prejudicial? Como sua instituição respondeu? Investigou? Aprendeu? Ou preferiu deixar passar? Porque deixar passar tem um custo. O custo é que os padrões que permitiram aquele crime original continuam silenciosos, sob a superfície. Esses prédios abrigaram gerações de estudantes depois da guerra. Ninguém ensinava sobre Unidade 731, ninguém conectava a ciência que estavam aprendendo com a corrupção ética que havia acontecido. Era como se aquele capítulo não existisse. A ausência de educação sobre erro é, em si, um erro.
Pense por um momento no que significa ter alguém desaparecer. Não saber se está vivo ou morto. Não ter corpo para enterrar. Não ter permissão para luto. Porque luto é quando você sabe que a pessoa partiu, mas como partir de alguém que desapareceu? Milhares de famílias chinesas experienciaram exatamente isso entre 1930 e 1945. Pai, filho, primo menos capturados, levados, nunca mais visto. Nenhuma mensagem, nenhum corpo, apenas ausência. A mãe daquele log número 247 que mencionei antes. Esperou pela vida dele, talvez por anos. Talvez por sempre, nunca soube o que aconteceu. Sua morte foi registrada como um número em laboratório, enquanto ela o procurava nas ruas. E quando a guerra terminou e a verdade começou a surgir, ela descobriu: seu filho foi experimentado até a morte. Seu corpo foi descartado. Ele foi reduzido a dados. E os responsáveis foram liberados. Por diplomacia, o que você faz com essa informação? Como você processa essa perda menos uma perda que foi roubada até mesmo do luto adequado? Há um tipo de trauma que é geracional. A avó que perdeu um filho nunca consegue completamente aceitar. A mãe herdou essa dor. O neto cresce com uma ancestralidade quebrada, uma história que não é sua, mas que vive em seu DNA psicológico. Os efeitos de Unidade 731 não terminaram em 1945. Ecoam até hoje nas famílias que perderam pessoas ali. Ecoam nas comunidades chinesas que contêm aquele trauma coletivo. E há uma injustiça silenciosa. A maioria do mundo ocidental nunca ouviu falar de Unidade 731 quando mencionamos. Holocausto. O mundo reconhece o peso moral. Quando mencionamos Unidade 731, há frequentemente silêncio, há esquecimento. Por quê? Talvez porque os perpetradores foram perdoados. Talvez porque não houve julgamento cinematográfico como Nuremberg. Talvez porque era distante. Manchúria, China, Sibéria menos e não tocava a consciência ocidental. Mas o sofrimento das famílias é tão real quanto qualquer outro. Essa representação não mostra o momento de descoberta menos quando a mãe finalmente saiu que seu filho havia sido experimentado. Porque esse momento é tão profundo que nenhuma expressão facial consegue conter. Algumas dores ultrapassam a representação visual. Uma história sobre o passado não é verdadeira educação a menos que nos force a examinar o presente. E aqui está o incômodo. Os mecanismos psicológicos que permitiram a Unidade 731 continuam ativos. Não na mesma escala, não da mesma forma. Mas os padrões estão presentes. Quando pesquisas médicas usam populações vulneráveis, presidiários, pessoas muito pobres, minorias étnicas, sem consentimento informado real, estamos vendo ecos de Unidade 731. Quando instituições priorizam avanços sobre dignidade, quando reduzem pessoas a dados, quando criam hierarquias sobre quem merece proteção e quem não merece, estamos vendo o mesmo sistema pensando. Não temos Unidade 731 hoje, mas temos hospitais onde pacientes são negligenciados. Temos pesquisa que explora vulneráveis. Temos instituições que ocultam seus erros. Temos sistemas que permitem que o poder científico não seja questionado. Há casos documentados de mulheres pobres esterilizadas sem consentimento em programas que se justificavam como saúde pública. Há pesquisas farmacêuticas realizadas em países periféricos onde consentimento é questionável. Há instâncias onde a frieza institucional reproduz, em escala menor, o que aconteceu em Manchúria. A questão não é somos como Xi? Não! Mas a questão que importa
Estamos permitindo os mecanismos que criaram o Xi? Esses mecanismos são menos desumanização através de linguagem, quando chamamos alguém de caso, número ou categoria, em vez de nome e história. 2 menos hierarquização de vidas, quando decidimos que algumas vidas têm mais valor que outras para fins de pesquisa ou progresso. 3 menos justificação através de bem maior, quando argumentamos que sofrimento é aceitável se resultado em conhecimento. 4 menos distância instite. Opcional, quando a cadeia de comando permite que ninguém se sinta responsável por decisões prejudiciais. 5 menos apagamento de memória, quando silenciamos histórias de crime para proteger reputações. Se você reconhece qualquer um desses padrões em qualquer instituição que você conhece, escola, hospital, empresa, governo, então você está reconhecendo o risco latente de unidade 731. Não que vire experimento fatal amanhã, mas que os mecanismos básicos continuam existindo, dormentes, esperando o contexto certo. Essa instituição moderna não tem placas dizendo pesquisa desumana acontece aqui. Porque se tivesse, seria detectada. A modernidade do mal é sua invisibilidade. É estar em estruturas que parecem legítimas, com pessoas que parecem profissionais, usando linguagem que parece científica. Em 1995, menos 50 anos após o fim da guerra, menos um memorial foi construído no local de unidade 731, não por iniciativa internacional, por historiadores e ativistas chineses que recusaram deixar aquela história morrer. O memorial contém artefatos recuperados, placas com nomes de vítimas onde conhecidos, salas que documentam o que foi descoberto e reconstruído através de pesquisa. Não é monumento grande como deveriam ser. Não recebe turismo massivo como Auschwitz, mas existe. E isso importa porque memória é um ato político. Lembrar é recusar que o crime seja apagado. Nomear vítimas é devolver humanidade que foi roubada. Construir lugar físico de memória é dizer, isso aconteceu, não vamos esquecer. Há pesquisadores, mesmo agora, em 2024, investigando unidade 731, encontrando registros enterrados, localizando sobreviventes, documentando nomes, recusando deixar silêncio. Isso é um tipo de vitória. Não é justiça menos, a justiça seria Xi julgado e condenado. Mas é resistência, é reclamação de narrativa, é transformação de ignorância em memória. Há poder em nomear o que foi silenciado. Ato revolucionário em dizer essas vidas importavam. Há resistência em construir memória quando alguém quer apagar. Você não precisa ser historiador para isso. Toda vez que você insiste em chamar alguém por seu nome em vez de número. Toda vez que você documenta uma injustiça que seria fácil ignorar. Toda vez que você conta a história de alguém invisível, você está fazendo o que esses historiadores fazem. Você está recusando o apagamento. E neste mundo onde é muito fácil deixar padrões de injustiça continuarem invisíveis, essa recusa importa. Esse memorial não existe em cada país. Nem todo crime contra a humanidade tem um lugar de memória. Há atrocidades esquecidas em todo o mundo porque ninguém construiu um lugar para lembrar. O que é necessário para que a atrocidade seja lembrada? Frequentemente, ativismo, insistência. Pessoas que recusam deixar a história morrer. Aqui está a verdade que a unidade 731 nos força a reconhecer. Ninguém acordou um dia e disse, vou criar um sistema para torturar pessoas. Não funciona assim. Funciona através de pequenas escolhas. Um médico escolhe não fazer perguntas.
Um administrador escolhe não investigar. Um colega escolhe não falar. Um jornalista escolhe não reportar. Uma universidade escolhe não reconhecer. Cada pequena escolha de silêncio, de conformidade, de priorizar carreira sobre consciência menos, cada uma delas cria um vácuo onde crueldade institucional pode crescer. E você? O que você faria? A pergunta não é teórica. Porque em sua vida, em sua carreira, em suas instituições, você enfrentará versões menores desta escolha. Alguém será tratado injustamente e você terá a opção de falar ou ficar silencioso. Haverá pressão para priorizar eficiência sobre humanidade e você terá que decidir. Você verá um sistema que desumaniza pessoas através de linguagem ou prática e terá a chance de questionar ou aceitar. E essas pequenas escolhas, repetidas 10.000 vezes, determinam que tipo de mundo você ajuda a criar. Unidade 731 não é história distante. É advertência em seu próprio espelho. Você não é Xi. Provavelmente nunca será capaz de tal crueldade descomunal. Mas você é feito do mesmo material, racionalizações, conformidade, capacidade de normalizar o inaceitável se a estrutura institucional o permite. O conhecimento disso, dessa potencialidade em você, não é para vergonha. É para vigilância, é para sabedoria. Porque toda pessoa que permitiu Unidade 731 provavelmente começou como você, alguém que não ia fazer nada errado. Alguém que era apenas obedecendo. Alguém que estava apenas fazendo o seu trabalho. A resistência não é dramaticamente heróica. É pequena, cotidiana e irritante, questionar quando era fácil não questionar. Recusar normalizar o inaceitável. Insistir na humanidade de pessoas que o sistema quer reduzir a dados. 3.000 pessoas, nomes desconhecidos. Histórias perdidas, mas evidência permanente. Porque você agora sabe que Unidade 731 existiu. Você sabe que sistema de desumanização pode funcionar. Você sabe que pessoas comuns participam disso. Você sabe que memória é ato de resistência. E talvez menos apenas talvez, você vá sair deste documentário vendo o mundo um pouco diferente. Vendo como linguagem desumaniza. Vendo como instituições criam distância moral. Vendo como pequenas conformidades se acumulam em grandes crimes. Mas também vendo como memória importa. Como nomear importa, como recusar silêncio importa. A pergunta inicial era: como pessoas comuns permitiram isso? A resposta é através de pequenas escolhas, repetidas, normalizadas, institucionalizadas. A pergunta para você agora é: qual pequena escolha você vai fazer diferente?